Semana começando e o J1 está entrando no ar com muita informação, prestação de serviço e sua participação pelo nosso WhatsApp. Você está vendo imagens ao vivo de Lusiânia. Nesse momento os termômetros marcam 26 graus, tem previsão de chuva para hoje aqui na nossa região. Hoje no J1 a gente fala sobre isso aí, olha só, as obras do hospital aqui de Lusiânia, que até hoje não terminaram. A prefeitura deu mais um prazo e nossa equipe foi até lá para conferir de perto como que está a situação e você vai ver tudo isso aqui no J1. E a gente mostra também que depois de confirmada a primeira morte causada pela dengue aqui em Lusiânia, um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti está acontecendo na cidade. E vamos falar sobre sustentabilidade. Um sistema de hortas em Valparaíso integra plantas e animais no mesmo espaço. E por falar em meio ambiente, aqui em Lusiânia tem um vilão, que é o lixão da cidade, que é considerado um dos mais irregulares do entorno de Brasília. E olha só, aqui no estúdio a gente vai falar sobre declaração do imposto de renda. Você pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 984424000. Hoje é segunda-feira e o J1 já está no ar. Ótima tarde para você. A gente começa essa edição falando que 2 homens foram presos por roubo e cárcere privado no Gama. Os homens foram presos na DF 475, próximo à Vila Roriz, no sábado. A Polícia Militar do Distrito Federal recebeu a informação de que havia uma carreta roubada passando pela DF 475, sentido Gama. A equipe da PM encontrou a carreta que estava carregada com material reciclável. Fizeram a abordagem, prenderam os 2 suspeitos. Essa carreta foi roubada em Uruaçu e o motorista estava sendo feito refém há mais de 12 horas. Os suspeitos confessaram o crime e contaram aos policiais que o motorista estava com outros integrantes do grupo, na cidade goiana. Após horas de negociação, o motorista foi liberado. A carga recuperada seria vendida no mercado negro. Os suspeitos foram presos e encaminhados à 20ª Delegacia do Distrito Federal. 2 homens morreram em Aparecida de Goiânia depois de atirar em policiais. 2 homens ainda não identificados morreram na madrugada de hoje, em um confronto com as equipes de Rotan, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. Eles roubaram um carro em Abadia de Goiás. Deslocaram em sentido Aparecida de Goiânia. Deparamos com o veículo e no momento em que os indivíduos tentaram invadir das equipes, adentraram uma mata, começaram a efetuar disparos contra as equipes e foi necessário o revide aí, a injusta agressão. Um deles estava utilizando tornozeleira eletrônica. Segundo informações do dono do carro, ele, a esposa e a filha estavam saindo da igreja em Abadia de Goiás quando foram surpreendidos por 2 bandidos armados e muito agressivos. O veículo aí da vítima foi recuperado, bem como os pertences levados dentro do veículo, e houve avarias no veículo devido ao borramento aí em via pública. A gente fala agora sobre um problema antigo, gente. Até hoje, a obra do Hospital Regional de Lusiânia não foi concluída. Enquanto isso, moradores seguem sendo atendidos em uma unidade de pronto atendimento ou, se não, no hospital lá do Jardim Gá. Nossa equipe foi até o Hospital Regional de Lusiânia para ver como que está o andamento dessa obra que parece nunca ter fim. O vídeo foi feito na UPA de Lusiânia, em um dia em que a unidade estava lotada, muita gente aguardando atendimento. A Unidade Básica de Saúde atende casos de média e alta complexidade. Funciona como um meio-termo entre as unidades básicas de saúde e os hospitais. Não tem leitos de internação e nem centro cirúrgico. Se um paciente tiver que ser transferido para um local com mais estrutura, hoje ele seria encaminhado para Goiânia, a 200 quilômetros de distância. Mas nem sempre foi assim. O município contava com um hospital regional que funcionou por quase 30 anos. Só que em 2016, com uma estrutura já sucateada, a prefeitura decidiu fechar a unidade para reforma. Enquanto isso, a população seria atendida no Hospital do Jardim Gá. Mas a espera seria pequena, de apenas 6 meses, como consta na placa que ainda está em frente ao prédio. O problema é que o tempo foi passando e nem sinal de inauguração.
Depois de mais de 2 anos da data prevista para o término das obras, a Secretaria Municipal de Saúde tenta justificar o atraso na entrega, alegando que a obra jamais ficaria pronta em apenas 6 meses e que a data que a gente viu na placa não estava correta. O secretário disse ainda que houve uma série de mudanças no projeto inicial, mudanças que eles não tinham como prever. Nós tivemos alguns problemas de estrutura de projetos que, no decorrer da obra, principalmente onde era para ser uma reforma, que se transformou numa reconstrução, que nós tivemos que colocar tudo abaixo, então isso teve que fazer uma reprogramação de tempo. O engenheiro fiscal da prefeitura diz que houve atrasos ainda no repasse das verbas. Tivemos alguns problemas desde o início da obra, problemas externos, principalmente a demora no repasse do recurso federal, porque em diversas vezes esses recursos não foram repassados da forma como deveria e esses atrasos financeiros ocasionaram atraso na obra. A obra conta com verbas municipais, federais e estaduais. Inicialmente foi orçada em pouco mais de 3 milhões de reais, mas a informação que também consta na placa, mais uma vez, não condiz com a realidade. A secretaria confirmou que o investimento total chega a 12 milhões, 4 vezes o que estava previsto. O secretário convidou a nossa equipe para conhecer as novas instalações do hospital. Olhando assim, parece mesmo que falta pouco para as obras terminarem. Ele não confirmou data, mas garantiu que até o fim deste ano a população vai finalmente voltar a contar com o hospital, que vai ser dividido em 2 alas. A primeira, onde ficavam as instalações antigas, agora vai contar com a parte administrativa, centro cirúrgico, internação, banco de sangue e com a primeira maternidade do entorno. Muitos pacientes que hoje vão para Goiânia para fazer procedimentos cirúrgicos, exames de tomografia, não vão mais para Goiânia porque nós vamos ter cirurgias eletivas e vamos ter tomógrafo, nós vamos ter raio-x, nós vamos ter ecógrafo, endoscopia digestiva, já está com os aparelhos, que vai ser feito aqui dentro do hospital. Então vai diminuir muito a demanda de pacientes que vão para outros lugares fazer esse tipo de procedimento. O hospital vai ter ainda uma segunda ala de 2.500 metros quadrados. Tudo aqui foi construído do zero. Nessa parte vai funcionar o pronto-socorro e os atendimentos ambulatoriais. São 10 consultórios de especialidades. Ainda segundo o secretário, já foram adquiridos cerca de 70% do mobiliário e quase metade dos equipamentos. Agora nós já estamos na fase de acabamento, nós já finalizamos toda a parte de estruturas. Agora só mesmo conclusão da pintura, louças e metais e já estamos finalizando. Como você viu aí na reportagem, né, a previsão da entrega dessa obra é para o final do ano. A primeira morte causada pela dengue aqui em Lusiânia fez ligar o alerta aí dos moradores em relação ao perigo da doença. Um mutirão de combate à dengue está sendo realizado no município e tem gente que insiste em não cuidar do quintal. Silvia! A Mônica já conhece quase todos os moradores do bairro São Caetano. Na casa da Silvia mesmo, esta visita é mensal. Aqui tem piscina, uma fonte e muitas plantas. E mesmo com todos os cuidados, está com suspeita de dengue. E não é só ela. Eu, meu filho e minha nora e minha neta. Já teve dengue outras vezes, né, Silvia? Já tive dengue mais 2 vezes. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, este é o bairro com o maior número de casos de dengue em Lusiânia. A cada 10 casas visitadas pela equipe de combate a endemias, pelo menos 4 têm focos do mosquito. No bairro existem mais de 1.300 casas. Todos os dias, 2 agentes são responsáveis por visitar cerca de 45 imóveis. A maior preocupação da Mônica são as fossas abertas pelas ruas. As nossas fossas, eu acredito que 15% aqui no bairro estão desse jeito que vocês viram. Com a água mal tampada, né? E é um risco muito grande. No lava-jato do seu Bira, olha só o que nós encontramos. Mas ele já recebeu todas as orientações para cuidar bem de todo o espaço e evitar a proliferação do mosquito causador da dengue. Eu vou fazer o que tiver que fazer aqui, que ela me orientou a fazer, eu vou fazer mais, né? Mas eu já melhorei bastante o local aqui. Aqui era bem mais crítico antes.
Tem que cuidar do quintal, né? 12h10, agora você pode participar aqui do J1, dando a sua opinião sobre as reportagens que a gente exibe. Você pode mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp. É o 984-42-4000. Por meio desse número aí, você pode também mandar a sua sugestão de reportagem. E a gente recebeu o comentário aqui da Suzy Rodrigues. Boa tarde, o Hospital de Águas Lindas até hoje não terminou a obra e o governo só enrola. A Suzy assistiu a reportagem agora do hospital aqui de Lusiânia, né? E tá mandando o comentário dela também lá de Águas Lindas de Goiás. Você de qualquer cidade aqui do entorno de Brasília pode participar com a gente. E nós vamos agora para a primeira pausa para o intervalo comercial e a seguir a gente vai mostrar como que está a situação do lixão de Lusiânia. Dá só uma olhada nessas imagens aí, ó. O prazo dado pelo governo federal para que as prefeituras fechassem os lixões terminou tem pelo menos 5 anos. E o que será que a prefeitura pretende fazer para resolver o problema aqui de Lusiânia? A gente mostra daqui a pouco. E ao vivo a gente vai conversar com um contador para falar do imposto de renda. O prazo termina amanhã e tem muita gente que ainda não entregou a declaração, a documentação toda, né? Quem não fizer a declaração pode pagar a multa e tem ainda outras punições. Você vai entender melhor isso daqui a pouco. Você pode mandar sua pergunta para a gente pelo 984-42-4000. E um exemplo de sustentabilidade, um sistema de hortas que integra aí plantas e animais no mesmo espaço. Tudo isso a gente te mostra daqui a pouquinho. Voltamos já. Estamos de volta com o J1, 12h15 agora. Lembrando que você pode participar com a gente mandando a sua sugestão de reportagem, mandando também o seu comentário sobre as reportagens que a gente exibe aqui no J1. Chegou um outro comentário aqui da Santina José Ferreira, de Lusiânia. Fiquei muito triste com a notícia sobre o hospital regional, porque está sendo muito difícil para nós moradores de Lusiânia. Ela disse que mora no Parque Estrela d'Alva 1, ou seja, o morador está chateado porque vai ter que esperar até o final do ano ainda para de fato ter o hospital pronto aqui na cidade. Você pode fazer o mesmo, mandar sua participação para a gente pelo nosso WhatsApp 984-42-4000. Buracos podem ter causado um acidente grave na GO 222 entre Anápolis e Nerópolis nesse domingo. 5 pessoas ficaram feridas. A batida foi entre 3 carros. Esse veículo branco, onde viajava um casal. O segundo carro era esse que ficou completamente amassado, onde viajava apenas o motorista que teria causado o acidente e teve fratura na perna esquerda. O terceiro veículo caiu numa ribanceira. É essa picape onde viajava um casal. Eles tiveram ferimentos leves. Esse vídeo feito por um morador da região mostra o estado que ficaram os carros depois da batida. Nesse outro é possível ver uma das vítimas já recebendo atendimento da equipe de resgate e o grande congestionamento que se formou logo após o acidente. Os 3 veículos viajavam na GO 222 em direção a Nerópolis. De acordo com a polícia, o acidente teria sido causado por uma tentativa de ultrapassagem. Mas como aqui na região existem muitos buracos, como esse aqui que a gente está vendo, o motorista teria perdido o controle da direção e batido nos 2 veículos que também seguiam no sentido Anápolis-Nerópolis. Quem mora na região diz que as condições da estrada têm deixado esse trecho da GO muito perigoso. E só passa aqui correndo demais. Uma velocidade absurda, ultrapassagem, e é sempre assim. Nós ficamos com medo de estar aqui, morar aqui, é perigoso. O problema dos buracos realmente está tirando o sossego do morador, né, do motorista, principalmente. A Goinfra, a Agência Goiana de Transportes, disse que as causas do acidente ainda vão ser investigadas. Informou que a manutenção da GO 222 já está em andamento entre Inhumas e Nova Veneza e vai ser estendida até a região de Nerópolis. E ainda tem muita gente que cai num golpe conhecido como chupa-cabra, né? Só que dessa vez o golpe ele não deu aí certo para os bandidos. Dá só uma olhada na reportagem. O cliente procurou esta agência no setor oeste no domingo de manhã. Só queria usar o caixa eletrônico. Mas as imagens internas mostram que alguma coisa errada aconteceu. O cartão teria ficado preso e 2 homens teriam se oferecido para ajudar. Nesta outra foto, uma mulher fala ao telefone. Segundo a polícia, era nessa hora que acontecia o golpe. Simulando que está falando com um banco, através de via telefone, e aí a pessoa
começa a se envolver naquela situação toda, acaba pelo nervosismo, pela situação, acaba dando informações, inclusive a senha do cartão e tudo mais. O grupo acabava usando o cartão da vítima e com essa maquininha dividia o dinheiro do golpe com outros integrantes do esquema. Mas dessa vez a ação foi gravada pelo banco e o alarme foi acionado assim que o cartão ficou preso. A PM chegou a tempo de flagrar os 3 ainda na agência e encontrou todo esse material no carro em que estavam. Anglitiano Santa Sarmento, Neymer Caetano e Denise de Souza Oliveira foram levados para a central de flagrantes, junto com mais de 30 cartões bancários e dispositivos usados para fazer prender o cartão na boca do caixa. Tinha até tinta para pintar o material transparente com a cor idêntica à do banco. Fica difícil para o cliente perceber a fraude. O que a Polícia Militar recomenda a todos os usuários de caixa eletrônica é o seguinte, que evitar finais de semana e à noite. Mais uma vez que forem utilizar, a Polícia Militar recomenda que não aceita de nenhuma forma um tipo de ajuda. 12h20, agora a gente mostra como está a situação do lixão aqui de Lusiânia. O local não para de crescer e já foi alvo de denúncias do Ministério Público por diversas irregularidades. Seu Antônio trabalha no lixão há 15 anos. Durante esse tempo, ele já se acidentou algumas vezes, mas foi no joelho o corte mais sério. Enquanto ele catava material, um pedaço de vidro deixou essas marcas aí. Mesmo diante desses riscos, ele não abre mão de trabalhar aqui. Eu cato, boto no monte, aí o comprador vem, saca, pesa e leva. O lixão de Lusiânia fica numa área cercada por fazendas e tem sido motivo de muita polêmica, já que a situação não é nada boa. A todo tempo, caminhões chegam para despejar materiais. São restos de comida, entulho e até lixo de hospital. E é justamente por causa desse cenário que a Prefeitura de Lusiânia começou a desenvolver um projeto em 2017 para transformar o lixão em aterro sanitário. A licitação até foi aberta no ano passado, mas o Tribunal de Contas suspendeu o pedido para que correções fossem feitas. Segundo o TCM, o projeto era básico e deficiente. E até hoje, o edital continua suspenso. De acordo com o relatório técnico apresentado pelo Ministério Público em 2015, o lixão de Lusiânia é considerado um dos piores do entorno de Brasília. Por dia, são despejados aqui cerca de 170 toneladas de resíduos sólidos, entre outros materiais. É muito lixo a perder de vista. São mais de 200 mil metros quadrados de área. Em 2017, o IBAMA realizou uma vistoria em Lusiânia e foi constatado vários problemas. Veja só, mistura de todos os tipos de resíduos, presença de catadores no lixão em condições insalubres, queima de lixo, ausência de qualquer controle ou separação de lixo. Isso ocorre quando os catadores se aproximam do caminhão e presença de lixos hospitalares. Em conversa com os catadores, o IBAMA foi informado que os caminhões que transportam lixo hospitalar jogam os mesmos na área do lixão durante o período noturno. E tudo isso afeta quem mora perto do lixão. A casa do seu Miguel fica a 2 quilômetros e, segundo ele, o cheiro e os mosquitos chegam até lá. É mosquito, tem infetando, essa dengue, muriçoca, é tudo quanto é lixo, né? Ou seja, quem mora aqui perto sofre? Sofre, não. A nossa equipe falou com a Secretaria de Meio Ambiente de Lusiânia sobre esse assunto. Vamos ver o que ela disse. Hoje o município já abriu o processo licitatório para tal fim, né? E o que a gente está dependendo hoje é da licença ambiental do Estado, uma vez que o município precisa dessa licença ambiental para tal. E para isso a gente não tem como dar um prazo? Eu não posso te afirmar um prazo, desde que não está dependendo mais do município. A gente espera o Estado agora. Isso seria para a construção de um aterro único aqui do município? Isso, construção do aterro sanitário aqui municipal. Você já tem um projeto para esse aterro, um local, algo assim? Está tudo em estudo e também inserido no processo licitatório. Se não for construído esse aterro pelo município, ainda existe aquela possibilidade do consórcio? Explica para a gente como funciona. O município de Lusiânia ele faz parte do CORSAP, né? E aí
a gente depende também do consórcio ou seguimos individualmente com os nossos estudos. Vamos ver essas duas vertentes e aí o município segue a melhor forma. Em relação ao consórcio, o que falta também? Isso é entendimento entre o governo do Distrito Federal e o governo do Estado de Goiás, né? Já que eles também fazem parte desse consórcio e os municípios da RID. Então, eles deverão chegar a um entendimento e marcar uma assembleia. Não tem como dar prazo em nenhum das duas vertentes? Nenhum dos dois, pois nenhum dos dois dependem do município, né? E o município também ele não está inerte. Como eu já te falei antes, estamos trabalhando de maneira individual ou consorciada. O que sair primeiro, eu creio que os munícipes ganham com isso, né? Ou a gente segue individualmente ou segue consorciado. A gente tem que se encerrar o lixão. Isso, né? E nós estamos trabalhando para isso. Você percebeu que a nossa equipe ela sempre insiste com prazos para ver o que de fato vai ser feito para resolver os problemas do município. Thalia perguntou várias vezes sobre o prazo para quando de fato um projeto vai resolver o problema do lixão aqui de Lusiânia, ou pelo menos melhorar a situação que está cada vez pior por lá. Só que não foi dado um prazo porque, como a secretária disse, não depende aí do município, né? A gente vai, claro, continuar acompanhando a situação do lixão aqui da cidade. Olha só, termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que no estúdio a gente conversa com o Rizomar Júnior, ele que vai tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Você pode mandar a sua pergunta para a gente pelo 984-42-4000, prazo que acaba amanhã, é importante a pessoa ficar atenta e fazer logo se não tiver feito ainda, né? Acaba amanhã às 11h59. E quem não fizer está sujeito à multa e até o bloqueio do CPF. Muito boa tarde para você, obrigado por ter vindo. Vamos explicar primeiro para quem está assistindo o que é a declaração do imposto de renda. Declaração do imposto de renda nada mais onde é um programa do governo que você vai demonstrar o que você recebeu no ano anterior. Contribuinte normal, que é funcionário, empresário, que tem renda superior a R$ 28.559,70, está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Quem recebeu rendimentos isentos, caso de indenização, lucros distribuídos a sócios, acima de 40 mil tem que declarar também. E quem tem patrimônio acima de 300 mil também tem que estar obrigado a fazer a declaração. Tem outras especificações que é muito extensa. Você que está assistindo a gente pode mandar a sua pergunta para cá pelo 984-42-4000. Eu sigo a entrevista aqui perguntando agora qual é a maior dúvida que o contribuinte tem em relação à declaração do imposto de renda. Quem deve declarar? A principal dúvida é o seguinte, é dos rendimentos. Recebi tanto, quanto que eu tenho que receber? Dá em média R$ 2.300. Se o contribuinte recebe em média esse valor, ele vai superar o teto de R$ 28.559,70 e tem que fazer a declaração de imposto de renda. Basicamente, a maioria, 80% dos contribuintes que declaram se encaixam nesse quesito. Tá certo. Chegou a primeira pergunta aqui do Marcelo Júnior. Minha renda é de R$ 1.500 por mês, né? Preciso declarar? Dá uma média de R$ 20 mil por ano. Não precisa. Se está renda inferior aos 28.559, não precisa fazer a declaração do imposto de renda. Se quiser fazer, não tem problema, mas não está obrigado. A declaração ela é sempre tem muitos detalhes ali, às vezes a pessoa acaba se perdendo um pouco. Qual é a maior dúvida que o contribuinte tem em relação do momento ele está fazendo a declaração? A maior dúvida geralmente também é a questão dos dependentes. Quem eu devo declarar como dependente e tal? Às vezes a pessoa acha que porque tem 4 filhos, 3 filhos, todo mundo é dependente e o filho trabalha, tem sua própria renda e quando vai lançar no imposto de renda, cai na malha fina. Principalmente cai muito por causa de dependente. Certo. Agora a pergunta do Patrick. Sou autônomo e recebo em conta. Nesse caso, é necessário declarar o imposto de renda ou o meio pelo qual eu recebo influência? Ele quer saber se ele precisa declarar o imposto de renda sendo autônomo, recebendo lá na conta dele. É a mesma regra, ele falou que ele é MEI. O MEI tem uma regra específica. O Patrick vai ter que fazer a declaração do MEI, que vai até o mês que vem, que é uma declaração distinta. E a declaração do imposto de renda, ele só vai estar obrigado a fazer se ele jogar na regrinha do imposto de renda, que é o seguinte, se for serviço, ele vai oferir o lucro de 32%, que já é regra. Se for comércio, 8%. Jogando esse valor, se der superior ao teto dos 28 mil, ele vai estar obrigado a fazer a declaração do imposto de renda também. Eu peço que continue aqui com a gente. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você pode mandar sua pergunta pelo 984-42-4000. Obrigado por enquanto, até daqui a pouco. E olha só, agora mais uma pausa rápida para o intervalo comercial. Na volta a gente mostra um exemplo de sustentabilidade, um sistema de hortas que integra aí plantas e animais no mesmo espaço.
E tem ainda uma receita que une 13 ingredientes incomuns: carne de porco, jabuticaba e cerveja. Dá só uma olhada aí nessas imagens, ó. É ou não é de encher os olhos? E nessa edição você vê ainda a previsão do tempo para toda a região aqui do entorno de Brasília. 12h29, voltamos em instantes.